Bom dia, meu nome é Irandi e hoje estarei falando sobre superação de dormência da espécie Enterolobium corticilicum, que é conhecida popularmente como chimbuva. A professora é Daniela Soares Alves Caldeira e a disciplina é de silvicultura aplicada no curso de agronomia Castres. Eu sou do curso de ciências biológicas, estou fazendo essa disciplina nesse outro curso. E por que foi escolhida essa espécie? A espécie Enterolobium corticilicum é uma espécie nativa, pertencente à família Fabaceae. É uma árvore de grande porte e de rápido crescimento. É uma espécie recomendada na recuperação de áreas degradadas e também na arborização urbana, além de sua madeira ser empregada na fabricação de canoas devido à sua baixa densidade e maciez. Seus frutos são e de coloração marrom, sendo vagens recurvadas em formato de rim ou de orelha. Por essa razão que ela é popularmente conhecida como orelha de macaco. Mas também chamamos, como já falei, de tamboril ou também chimbuva. Eu trouxe umas fotos da vagem que, dentro dessa vagem que vai ter as sementes dessa espécie. Aqui eu trouxe na primeira imagem várias vagens, na segunda imagem uma vagem em comparação com uma caneta para a gente ter ideia do tamanho dessa vagem. É um tamanho até grande. E por que a gente fala sobre essa quebra de dormência? Por que ela é tão importante? A dormência é uma estratégia evolutiva das espécies para garantir que encontre condições ambientais favoráveis para desenvolver plantas saudáveis e adultas. No entanto, a dormência pode se tornar uma característica indesejada na produção de mudas, pois pode inviabilizar a germinação. No entanto, existem estudos com testes de germinação que provocam a ruptura ou enfraquecimento do tegumento de modo que permita a germinação. Nas condições evolutivas das plantas, das angiospermas, a gente tem algumas características que foram sendo evoluídas com o tempo. Por exemplo, essa semente, para ela ter esse tegumento, foi alguma evolução que ela teve com o tempo, e para ela em condições ambientais, é um ponto positivo, pois ela só vai começar a germinação quando tiver condições favoráveis. No momento que a semente, que essa vagem talvez esteja caindo embaixo da planta mãe da árvore, talvez não tenha condições de germinação no momento, e por isso essa estratégia. E, e por que ela é tão importante isso na silvicultura? Pois na disciplina de silvicultura, a gente vê que é necessário produção de mudas para alguns fins. Se a gente precisa produzir mudas para fins de reflorestamento, é necessário que a gente produza sementes saudáveis e também que ela tenha um padrão de crescimento, pois se a gente vai sair para um plantio, ou então se for mudas para venda, como é que a gente vai vender mudas sem padrão? Então é nesse intuito que eu trouxe essa espécie para a gente aprender um pouco mais sobre ela aqui. E são diversos métodos que visam essa superação desse tipo de dormência, que vem sendo estudado ultimamente. Aí a gente tem como exemplo escarificação ácida, que consiste em colocar essa semente em algum líquido ou fluido que tenha característica ácida para ver se a gente consegue
diminuir o tempo de germinação, pois se a gente pega o tegumento, que é a parte externa da semente, se a gente vê ela como um todo, e um ácido vai começar a corroer, então ela já vai diminuir um pouco aquela barreira para que tenha entrada de água ali e logo a germinação. Aí a gente tem a escarificação mecânica, que consiste em pegar a semente e lixar ela até causar uma ruptura nesse tegumento para que deixe livre o acesso da semente do embrião à água. E aí tem choque térmico, tem várias outras maneiras de fazer essa quebra de dormência. Aí com o estudo que a gente vai ver qual que é o melhor tratamento. E aí, como já falei, o motivo de escolha dessa espécie, a semente dessa espécie apresentam dormência devido à impermeabilidade do tegumento à água, tornando a propagação lenta e desuniforme, o que seria um agravante para a produção de mudas para reflorestamento. Como a gente pode ver na imagem que eu trouxe aqui, o tegumento dessa semente ela é bem dura e ela é impermeável, quer dizer, ela vai cair em algum local que tenha algum líquido, e aí ela vai demorar um tempo para que ela se desfaça, né? E aí o artigo que eu trouxe, né, qual que foi os materiais e métodos. O local foi o Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, Paraíba, e foram realizados 6 tratamentos para avaliar a superação de dormência. Escarificação química com líquidos ruminal, e aí a gente pode ver que dentro de um produto químico, eles fizeram 4 tipos de tratamento, porque eles diferenciaram a concentração do ácido para ver qual seria melhor. Então, eles usaram esse líquido ruminal a 100%, bem forte, 75%, 50%, que eu colocaria como médio, e 25% talvez como se fosse fraco, se a gente for parar para analisar essas concentrações. E o outro foi o ácido sulfúrico, 95% a 98%, e aí a gente pode ver que tem 5 tratamentos aí. Mas o que acontece? Tem, sempre quando vai fazer teste de germinação, tem que ter a amostra testemunha, quer dizer, se essa amostra testemunha, ela não vai ter tratamento nenhum para a gente poder comparar com as outras ações sobre a germinação, para a gente ter um parâmetro de comparação, para a gente saber se o teste é eficaz ou não. E aí todas as sementes desse tratamento foram escarificadas, foram lixadas, lembrando que essa escarificação ela pode ser manual ou ela pode ser também feita na máquina. Vai depender do que a pessoa que estiver fazendo, do que ela tiver para ajudar, né? Após a escarificação, as sementes foram lavadas em aproximadamente 5 minutos e posteriormente foram semeadas em substrato constituído por areia, previamente esterilizada. Por que esterilizada? Se a gente está fazendo uma ruptura, um rachamento nesse tegumento, quer dizer que o embrião ele vai ficar suscetível a fungos ou micro-organismos. E aí, por isso que a gente tenta esterilizar essa areia para ver se a gente
não deixa ela suscetível. A gente elimina ali os micro-organismos que tem nessa areia para deixar tudo, para não deixar ela suscetível, né? O experimento contou com um telado sombrite de 50% em condições ambientes, bandejas de alumínio, as irrigações foram feitas manualmente, a contagem era feita diariamente do número de sementes germinadas e consideraram germinadas sementes que deram origem a plântulas com todas as estruturas essenciais bem desenvolvidas e sadias. Em relação à porcentagem de germinação, as sementes apresentaram valores inferiores a 60% em todos os tratamentos. A maior porcentagem alcançada foi imersão em ácido sulfúrico a 95, 98% por 20 minutos. O pior desempenho obtido foi com tratamento ruminal em concentração de 50%. No tratamento em ácido sulfúrico foi observado maior uniformidade nas plântulas normais, 13 dias após semeadura, que seria o ponto-chave, se a gente for parar a pensar para a gente poder usar essas mudas para usar ela posteriormente. E aí aqui eu trouxe que o autor, Silveira e Souto, confirma o resultado com Eira, 1993, onde verificou a maior taxa e velocidade de germinação com esse tratamento. Os tratamentos com líquido ruminal não foram eficientes e apresentaram índice muito baixo, menos que 7%, então não foram eficazes. E conclusão, os tratamentos com líquido ruminal não foram eficientes quanto à superação de dormência das sementes de Enterolobium corticilicum. Por isso que é necessário mais estudos para a gente poder fazer uma germinação eficaz dessa semente, visto que essa é uma espécie de cerrado, de Pantanal. Ela não é, quando a gente fala de Pantanal, ela é de Pantanal, mas não é de área inundável, mas é uma espécie muito boa para restauração por causa do seu rápido crescimento. Aqui eu trouxe um exemplo de uma árvore, só para a gente ter ideia do tamanho. Uma árvore de grande porte pode variar entre 6 a 10 metros. A gente tem um indivíduo desse aqui ali na Praça da Cicmatur. E aqui eu trouxe uma foto que eu testei essa germinação sem teste nenhum, só fiz a germinação direta. E constatei esses resultados também. Foram baixa a taxa de germinação e muito desuniforme. Varia muito tempo. De tempo em tempo vai germinando um ou outro indivíduo. E é isso aí, muito obrigado.